Em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1. E quando o pastor João me chamou para ministrar hoje, eu já cheguei em casa e já orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção. Ele falou comigo sobre algo que Deus já estava queimando no meu coração há um tempo atrás. Quando eu estava lendo sobre o livro de Neemias, a minha Bíblia ficou pequena para rabiscar tudo aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração, e eu tenho certeza que da mesma maneira que o Senhor ministrou ao meu coração, Ele vai ministrar sobre o seu coração nessa noite. Nós não pregamos sobre aquilo que simplesmente lemos, mas nós pregamos aquilo que o Espírito Santo vai falando, vai testificando na nossa vida, sobre as nossas vivências, sobre aquilo que nós experimentamos na presença de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência, mas acima de tudo, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Amém? E em Neemias capítulo 2, versículo 1, eu estou usando a NVT, tá? Diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não me parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados os meus antepassados estão em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu a meu pedido. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos, meu Deus, essa palavra diante do Senhor, colocamos o teu povo diante do Senhor. E assim como o Senhor me deu uma visão, no momento em que eu estava orando por esse culto, de que céus estariam abertos sobre nós, anjos estariam acampados aqui, e a mão de Deus estaria operando sobre o teu povo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor opere sobre esse lugar e sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Que a tua palavra encontre, meu Deus, o coração dos teus servos, e que em nome do Senhor Jesus o Senhor traga a revelação, não daquilo que pode vir da boca humana, mas que o Senhor traga a revelação do teu Espírito, porque quando o Espírito fala, quando o Espírito é profético, quando o nome de Jesus é exaltado nesse lugar, o Senhor fala, o Senhor faz, o Senhor opera milagres, o Senhor faz maravilhas, o Senhor despedaça jugos. Por isso, nessa noite, eu declaro, Jesus, que o Senhor é o Senhor desse lugar, e o Senhor vai operar segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E quando eu estava fazendo o meu esboço para essa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre metas e fé. Eu estou nessa missão de alinhar as duas coisas e trazer esse paralelo aqui para vocês, porque tudo aquilo que a gente propõe a fazer, nós que somos servos, que somos filhos, tudo aquilo que você propõe no seu coração para fazer, independente do tempo ou do momento, precisa ser inspirado pela palavra de Deus. Precisa ser inspirado pelo Espírito. Metas e fé estão alinhadas. Por quê? Porque tem coisas que você e eu não podemos fazer. Tem coisas que somente o Senhor pode operar na nossa vida. Somente Deus pode realizar aquilo que muitas das vezes à nossa volta pareça impossível. E hoje eu quero falar desse paralelo que está entre aquilo que eu faço, aquilo que que está na minha incumbência, aquilo que eu devo fazer e aquilo que somente o Senhor pode fazer na minha vida. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, além de metas e fé, eu diria: empunhe o martelo e afie a sua espada. Então você vai olhar para o seu irmão que está do lado e vai dizer: empunha o martelo e afie a sua espada. Aqui nós temos dois paralelos: aquilo que eu preciso fazer e aquilo que somente o Senhor pode fazer por mim. E quando nós colocamos uma ponte entre aquilo que eu posso fazer e aquilo que o Senhor pode fazer por mim, qual é o resultado? Oração.
as minhas metas, aquilo que eu me programo a fazer no ano de 2024, algumas podem parecer possíveis e outras podem parecer impossíveis, mas nós cremos no Deus do impossível, naquele que pode todas as coisas. E para te contextualizar, para que você consiga entender esse cenário em que Neemias estava vivendo, eu quero falar para vocês, quero trazer aqui para vocês essa história e esse contexto. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 19 e 20, fala que a Babilônia ela se voltou contra Israel. A Babilônia invade Israel e se volta contra Israel. E deixa a cidade em completa ruína. Os muros são derrubados. O templo de Salomão é derrubado. Muitos judeus, eles são mortos. E poucos os judeus que ficaram, eles vão para o exílio. Eles são exilados. E lá em 2 Crônicas, eu vou abrir aqui rapidinho, no último capítulo, que é o capítulo 36, no versículo 19, diz assim: seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Então a gente entende que existia um cenário que Israel viveu. Muros derrubados, templo destruído, judeus mortos, e aqueles que ficaram, aqueles que restaram, foram exilados. E aí você vai ler a história, entender a história. Nós temos dois cenários. O primeiro cenário no livro de Esdras e o segundo cenário no livro de Neemias. No primeiro cenário, que é no livro de Esdras, você vai ler a história. Quando você chegar na sua casa, você vai ler a história e você vai perceber que o Senhor levanta Zorobabel para voltar do exílio e edificar a cidade de Jerusalém. E é incrível que no finalzinho aqui, voltando em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 23, o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. É incrível porque Deus levanta Ciro, o rei da Pérsia, para testificar ao povo, para falar ao povo: vocês que estão exilados, voltem para Jerusalém e reconstruam a cidade. E no primeiro cenário, conforme mencionei para vocês anteriormente, Zorobabel ele é levantado no livro de Esdras para edificar novamente o templo de Salomão. E ele demora pouco mais de 21 anos para edificar o templo. E no livro de Neemias, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, o Senhor levanta Neemias para terminar essa obra. E eu acho tão incrível, porque nesse capítulo aqui que nós lemos, Neemias ele tem um prazo para que isso fosse realizado. No capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler bastante aqui o livro de Neemias hoje. E no capítulo 1, versículo 3, diz assim, Neemias ele questiona, ele recebe uma visita, e ele questiona como está o povo, e eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações, e o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então, Neemias, ele recebe essa palavra e o seu coração fica inquieto. Porque um muro derrubado não era simplesmente sinônimo de uma terra desprotegida, mas também da vergonha que Israel viveu. E ele sente aquela inquietação no seu coração, e quantas das vezes o Senhor inquieta o nosso coração para que possamos viver os sonhos dele, muitas das vezes não os nossos sonhos. Por isso que o pastor João falou algo que é tão importante. Quando você for colocar ali as suas metas no papel, não simplesmente coloque metas pautadas no seu coração, no seu conhecimento, mas peça que o Senhor te dê instrução, te dê capacitação e direcionamento, para que você consiga cumprir não somente os seus sonhos, mas os sonhos de Deus para a sua vida. E Neemias, que era um copeiro do rei, e naquela época um copeiro não era simplesmente aquele que servia o vinho, mas ele também experimentava o vinho,
para testificar de que o vinho não estava envenenado, e além disso, Neemias não era simplesmente o copeiro do rei, mas ele era um dos seus grandes auxiliadores, ele era um dos seus grandes conselheiros, imagino que seja um braço direito. E nesse momento, no capítulo 1, Neemias ele se encontra numa situação de dor e de sofrimento, e ele vai orar e jejuar ao Senhor. E hoje eu quero que você saia daqui entendendo que para suas metas de 2024 serem cumpridas, não existe nada além do que você precise fazer, de orar e jejuar. Esse é o primeiro ponto para que você consiga viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida no ano de 2024. Isso não vai retirar a sua parte, isso não vai tirar aquilo que você precisa fazer, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas a primeira tarefa do crente é oração e jejum. Só tem como viver os sonhos de Deus para a nossa vida quando nos prostramos, quando adoramos, quando compreendemos que Ele é que faz por meio das nossas vidas e nas nossas vidas. Então a gente entende aqui esse contexto, e eu acho interessante que Neemias, ele era um homem de oração e era um homem de fé. E o Senhor deseja levantar uma igreja de oração e uma igreja de fé. Uma igreja que busca o Senhor, não simplesmente pelo aquilo que Ele pode oferecer, mas num relacionamento genuíno com Ele. E para nos relacionarmos com o Senhor, precisamos entrar para o nosso quarto todos os dias, fechar a nossa porta, entender quais são os planos, quais são os projetos, o que Ele tem para a nossa vida, quais serão os nossos opositores, o que vamos enfrentar. É importante que você e eu, todos os dias, vivamos um relacionamento de oração, de busca e de intimidade com o Senhor. E aqui no capítulo 1 ainda, Neemias faz uma oração, e no finalzinho da oração ele fala o seguinte: peço que me concedas, lá no capítulo 1, versículo 10, no finalzinho, peço que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Isso é tão interessante que Neemias sabia que era só o Senhor que podia fazer isso por ele. Era só o Senhor que podia abrir o coração do rei, porque ele tinha um cargo importante na corte. Ele não podia simplesmente virar para o rei Artaxerxes e falar assim: eu estou indo ali na minha cidade, que eu preciso fazer uma coisinha, daqui a pouco eu volto. Ele precisava que o rei fosse favorável à sua necessidade. E quantas das vezes nós temos situações que nós enfrentamos, que nós sabemos que é só o Senhor que pode fazer por nós. É só o Senhor que pode nos dar êxito. E nesse momento, Neemias, ele ora: peço que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. E no mês de Nisan, no capítulo 2, que foi o que nós lemos, nós vimos que Neemias não precisou fazer nada. Ele não precisou mover um dedo, ele não precisou mover uma palha sequer. Porque o próprio rei perguntou para Neemias: por que você está tão triste? E eu quero dizer para você nessa noite, tem situações na nossa vida que você não vai precisar fazer nada, porque o Deus dos exércitos, Ele vai à sua frente, Ele abre os caminhos, Ele abre portas, Ele coloca água no meio do deserto, Ele abre um caminho no meio do deserto. Ele faz com que pessoas desfavoráveis se tornem favoráveis para abençoar a sua e a minha vida. E aqui é interessante que Neemias, ele se entristece, e o próprio rei, ele pergunta para ele. E Neemias responde: fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados os meus antepassados estão em ruínas. E aí o rei responde: o que você deseja que eu faça? Isso é maravilhoso, porque é incrível, porque o poder estava sobre o rei é que determina. Mas nesse momento, Deus abriu um caminho no meio do deserto, e o poder já não estava, o poder de resposta já não estava mais sobre o rei, mas o poder de resposta estava sobre Neemias. Neemias é que ia conduzir, Neemias é que ia colocar aquilo que ele precisava, e o rei seria favorável à necessidade de Neemias. E é interessante porque antes de ir ao rei, no capítulo 4, logo no finalzinho, diz o seguinte: depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. Neemias, ele era totalmente instruído por um relacionamento que ele tinha com o Senhor. E antes de tomar qualquer decisão, primeiro, ele estava orando ao Senhor, buscando direção do Senhor. E é exatamente nisso que nós devemos focar para o nosso ano de 2024. Se você deseja viver o sobrenatural de Deus nessas áreas da sua vida, oração é a chave para viver o impossível. E é interessante, e a gente está falando aqui de metas e fé, porque
no versículo 6, o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou: quanto tempo você ficará ausente e quanto tempo voltará? Neemias, então, tinha um propósito, ele tinha uma meta. Por quê? Porque, além de ter um objetivo, ele tinha um prazo. Quanto tempo você ficará ausente? Quando você voltará? Então, Neemias responde e o rei lhe é favorável. E é tão legal, assim, esse capítulo, esse livro, ele falou tanto ao meu coração. E a vontade é ficar lendo, porque Neemias não somente vira para o rei e fala assim: rei, eu preciso voltar para a cidade de Jerusalém para reconstruir os muros. É incrível, porque a partir do capítulo 7, ele diz: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província. No versículo 8, peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo e para a minha própria casa. Ele não somente pediu para ir para Jerusalém, mas ele pediu todos os recursos necessários para que ele estivesse lá. Porque ele estava sendo instruído pelo Senhor. E eu digo para você que se há algo impossível a ser realizado na sua vida, o Senhor, Ele vai colocar os recursos nas suas mãos. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer acontecer, porque esse é o Deus que nós servimos. Eu me lembro que, quando eu estava olhando uma loja, a gente tinha uma loja de 40 metros quadrados, eu acho. Não sei, eu não entendo muito de metragem. E aí, já estava ficando pequenininha a nossa loja, né? E eu comecei a orar, pedir a Deus instrução, pedir a Deus direcionamento. Eu falei: Senhor, eu preciso mudar, e é muito urgente. Eu tinha uma meta, eu tinha um prazo estabelecido. E nós encontramos um prédio muito, muito bom, com várias lojas, e eu e meu esposo fomos lá olhar. Quando chegamos lá, eu vi um anúncio de uma loja super, mega, hiper cara, mas eu falei: vou lá mesmo assim ver. E aí eu cheguei lá, e eu vi lá um prédio espelhado, são duas lojas, na verdade, são dois prédios praticamente iguais. O lado esquerdo é espelhado com o lado direito. Então, as mesmas lojas que tem de um lado, tem do outro. E nós chegamos lá, e eu lembro que ele me perguntou assim: e aí, o que você achou? Eu falei assim: a que eu queria mesmo é a da frente, é a grandona, né? É a primeira. E a gente viu outras lojas, mas eram do mesmo tamanho da que eu tinha. E eu lembro que um zelador ficava lá e ele falou assim: se essa loja for para ser sua, fica tranquila. Ela vai ser sua. Deus vai operar. Nunca me viu na vida. E aí eu falei assim, falei com ele: não, mas o preço é absurdo. E eu me lembro das minhas palavras, porque Deus, ele te lembra das coisas que você fala, né? E eu me lembro que eu falei assim: Deus, é impossível. A que eu queria mesmo era da frente, mas é impossível pelo valor do aluguel. E uns dias depois, eu vi o mesmo anúncio da mesma loja com um valor 30% mais barato. Eu falei assim: não, tem alguma coisa errada, acho que eles erraram nesse anúncio. E quando eu entrei em contato com a imobiliária, ela falou assim: não, é isso mesmo, o valor é esse, é porque a loja da direita ou esquerda? Me lembra aí, esquerda, né? Direita, sou ruim com direita e esquerda. A loja da direita é um valor, a loja da esquerda é outro valor. Mas é esse valor mesmo. Eu falei: não, peraí, eu não estou acreditando. O Senhor me fez algo favorável para que o propósito dele fosse cumprido na minha vida. E eu me lembro que, ainda assim, eu fiquei naquela dúvida: Senhor, será que é do Senhor mesmo? Porque, ainda assim, mesmo sendo bem mais barata, era um valor caro. Eu estava saindo de uma loja que eu pagava um valor bem mais baixo para ir para um aluguel muito mais caro. E eu pensei assim: será que realmente isso é de Deus? Será que o inimigo não está querendo me confundir? Com uma resposta dessa, né? Com uma resposta dessa, eu ainda assim temi. E eu fui orar, pedir a Deus direção. Eu me lembro de uma palavra que Ele me deu. E é incrível que, em todas as grandes mudanças na minha vida profissional, Deus me dá a mesma palavra. Quando eu saí de uma empresa para ir para outra, cheia de dúvidas, essa palavra. Quando eu saí dessa segunda empresa para empreender, a mesma palavra. E na terceira vez, eu perguntei para Deus: essa loja é do Senhor? Ele falou: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ainda assim, eu continuei questionando, porque medo, né? Medo, ele impede o agir de Deus na nossa vida. E eu continuei questionando, eu falei: Deus, será que realmente isso é do Senhor? E continuei orando, continuei orando. Deus tem que me dar mais uma resposta, Deus tem que testificar. E o Senhor me deu outra palavra: alargue o espaço da sua tenda.
Firma as suas estacas. E não economize nisso. Na minha tradução estava falando exatamente assim. E não economize nisso. Era o Senhor falando comigo. Ei, não preocupa. Não se preocupa, porque eu serei com você. Não é porque a sua loja é mais bonita. Não é porque a sua loja vende isso, vende aquilo. É porque a minha mão está sobre a sua vida. E quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, o impossível, meu irmão, ele se torna possível. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, Ele abre caminhos aonde existe o deserto. Ele faz acontecer o inimaginável. E isso aconteceu na minha vida. E um dia em oração, pedindo ao Senhor para me dar, certeza, porque ainda assim não foi suficiente. Sim, eu preciso exercer a minha fé, mas hoje eu aprendi, tá? E eu continuei em oração. Eu me lembro que eu vi uma postagem. Uma cliente me mandou uma mensagem sem querer não, foi o Espírito Santo. Eu entrei no perfil dela, era uma pastora, e na hora que eu cliquei na primeira foto, a legenda dizia algo que foi como, assim, uma avalanche sobre o meu coração, e uma certeza tão grande de que Deus estaria agindo em meu favor. E eu me lembro que na postagem falava que grandes árvores não se contentam em ficar em pequenos jarros. Deus está te levando a lugares maiores e melhores. Deus está te conduzindo a viver o inimaginável. Deus está fazendo sobre a sua vida algo muito maior do que você imagina, porque você ainda vai frutificar muito. E aí eu tive certeza. Deus é misericordioso, né? E eu tive certeza daquilo que o Senhor iria fazer na minha vida. E é exatamente isso que o Senhor faz aqui com a vida de Neemias. Ele abre um caminho, ele faz acontecer algo inimaginável. E além de Neemias pedir para voltar para Jerusalém, ele ainda faz uma listagem de tudo aquilo que ele queria. Por isso eu quero te dizer, seja exigente. Eu não sei quais são os propósitos que você colocou aí nos seus projetos, mas esmiúce esses propósitos. Fala para o Senhor, vá aos pés do Senhor. Senhor, eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja desta maneira, eu quero que seja nesse tempo. E se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Porque nós precisamos aumentar as nossas expectativas, meu irmão. Nós não estamos servindo a um Deus morto. Nós não estamos servindo a um Deus surdo. Nós não estamos servindo a um Deus de pedra, um Deus de barro. Nós estamos servindo a um Deus que pode operar o impossível. Nós estamos servindo a um Deus que abre o que nós precisamos, caminhos que nós precisamos. Nós estamos servindo a um Deus que ressuscita mortos. Nós estamos servindo a um Deus que faz paralíticos andarem. E às vezes você vem aqui todas as quintas, todos os domingos, mas a sua expectativa continua a mesma. Quando nos relacionamos com o Senhor, nós aprendemos quem Deus é, em sua majestade, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na nossa vida financeira, nos nossos projetos. É preciso nos levantarmos e compreendermos quem o Senhor é e a vontade dEle para a nossa vida. E é por isso que as nossas metas e a nossa fé precisam estar alinhadas. E Neemias, então, ele volta para Jerusalém. E eu acho interessante que no capítulo 2 ainda, ele fala o seguinte, lá no finalzinho, depois que ele fala, que ele faz aquela listagem, o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. E é exatamente isso, não é pelo que eu posso fazer, mas porque a mão de Deus está sobre a minha vida. E logo mais à frente, Neemias ele volta para Jerusalém, e no capítulo 2, versículo 11, diz assim: assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos de Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Isso é interessante porque suas metas e seus projetos, eles não são para qualquer pessoa. Não é todo mundo que vai estar alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. E Neemias, ele teve tanta sabedoria que ele disse, que aqui fala que ele não contou para ninguém os planos que Deus havia colocado em seu coração. E lá em Provérbios 29:11 diz que o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Eu sei que você colocou muitas metas aí para o ano de 2024. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele te dê discernimento para compartilhar com esses poucos homens.
Não é todo mundo, não são todas as pessoas que vão estar ali dispostas a encarar o jejum, a oração junto com você, para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. E às vezes, quando Deus nos abençoa, as pessoas elas se afastam. Por isso eu quero te dizer, tome muito cuidado com aquilo que você fala, com as pessoas que você compartilha seus sonhos, com as pessoas que você compartilha suas metas, porque nem todas elas estão alinhadas com aquilo que Deus tem para a sua vida. E agora, Neemias, de copeiro do rei, ele se torna governador da província. E aí eu te pergunto, a sua vida, os seus projetos, os seus planos, são seus ou são para glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus através da sua vida? Esses projetos, esses planos que você colocou diante do Senhor não são simplesmente seus, mas eles são para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Mas todas as metas, os propósitos que nós encaramos, eles também enfrentam oposição. Eu me lembro que quando Deus, Ele colocou esse sonho no meu coração de abrir uma nova loja, quando nós estávamos em todo aquele processo, eu enfrentei muitos opositores. Opositores internos, né? Quando a gente sente medo, quando a gente sente que não é capaz, que não pode alcançar, que não pode fazer, são opositores. Às vezes o próprio inimigo vai traçar e colocar mentiras na sua mente. E às vezes são pessoas que serão levantadas pelo inimigo para ser um opositor naquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu me lembro que, em um dos meus momentos particulares com o Senhor, Ele me deu uma palavra: renúncia. E eu entendi tantas e tantas coisas que eu precisava renunciar para viver o propósito de Deus na minha vida. Porque não era simplesmente abrir uma loja, porque o nosso trabalho, a nossa empresa, aquilo que fazemos, também deve glorificar o nome do Senhor. Também deve ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu me lembro que o Senhor me falou: renúncia, 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 renúncia. E eu entendi as renúncias que eu precisava viver. Mas o inimigo, ele queria deturpar a mensagem do Senhor para a minha vida. E quando o Senhor me disse renúncia, eu entendi: não, eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que vender essa loja, não é do Senhor, eu tenho que parar com isso. E eu comecei a sentir aquela confusão na minha mente, aquela falta de paz. Quando só você sabe o que a sua mente tem travado, as batalhas que você tem travado na sua mente. E na época parecia tanto que era Deus falando comigo, mas com uma angústia no meu coração. E é por isso que precisamos de discernimento para entender qual é a voz do Espírito sobre a nossa vida. E orando, pedindo a Deus, pensando: Deus, isso é do Senhor, isso não é do Senhor. Eu me lembro que eu chamei o pastor João, a pastora Tárcia, eles foram até a minha loja, nós conversamos. E eles trouxeram uma palavra que foram tão assim viva no meu coração. Eu me lembro que a pastora Tárcia falou assim: as renúncias que o Senhor está pedindo de você, elas são muito mais difíceis do que simplesmente vender a sua loja ou simplesmente renunciar ao seu trabalho. Essas renúncias, elas devem ser feitas diariamente, para que Deus cumpra o propósito na sua vida. Deus é maravilhoso. E naquele momento eu entendi que as renúncias que Deus estava pedindo, aquilo que Deus estava querendo de mim, era muito mais difícil. Mas seria recompensador quando eu olhasse para trás e visse tudo aquilo que eu renunciei e tudo aquilo que Deus fez por mim e através de mim. E Deus é tão maravilhoso. Eu cheguei em casa, fui orar e eu já repreendi. Eu falei: eu repreendo todo espírito de engano que deseja deturpar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu repreendo em nome de Jesus. Nunca mais eu tive esses pensamentos. E eu sei, meu irmão, que às vezes Deus pode tirar aquilo que nós temos, nossos sonhos, nossos projetos. Ele pode fazer, se Ele quiser fazer. Não é isso que deve mover a nossa fé. Mas se Deus colocou algo no nosso coração, nas nossas mãos, que possamos cuidar, que possamos fazer com zelo aquilo que Ele tem para nós e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E aqui Neemias enfrenta muitos opositores. Ele enfrenta uma primeira oposição de Sambalate, o Horonita, Tobia, o Omonita, e Gesem, o árabe. Eles zombaram com o desprezo de Neemias e eles perguntaram: o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E é interessante que Neemias, ele responde. Ele responde assim:
acredito que responde totalmente inspirado pela fé. Primeiro ele diz, o Deus dos céus nos dará êxito. E em segundo momento ele fala, nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. E aqui eu quero trazer um paralelo para você. Neemias responde, o Deus dos céus nos dará êxito. Ele conhecia quem era o Deus que ele servia. E em segundo momento ele disse, nós, os seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Neemias sabia quem ele era para Deus. Para que o impossível aconteça na nossa vida, nós precisamos exercer essa fé, de conhecer quem Deus é e de conhecer quem nós somos para Ele. Quem você é para o Senhor? Quem você é, filho, servo, amado? Quem você é para o Senhor? E qual é o Deus que você está servindo? Você conhece na intimidade quem é esse Deus que você está servindo? Será que nós conhecemos? E às vezes nós estamos aqui culto após culto, mas não nos relacionamos e não conhecemos quem é esse Deus que nós servimos, que pode realizar o impossível. E é interessante porque eu trouxe aqui um paralelo com a nossa expectativa e a nossa fé. Em quem reside a sua expectativa? A sua expectativa está na circunstância? Está naquilo que você vê? Está naquilo que está diante de você? Na força do seu próprio braço? Ou a sua expectativa está no Senhor? E é incrível porque quando lemos o capítulo sobre Marta, sobre Maria e sobre Lázaro, Marta, ela chega para Jesus e Maria e fala, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A expectativa delas no Senhor era baixa. A expectativa é que o Senhor só seria capaz de curar o enfermo. Mas a expectativa que nós devemos colocar no Senhor é alta. Porque Ele não queria simplesmente curar o enfermo. Ele queria ressuscitar um morto. E é por isso que você precisa elevar a sua expectativa. E em segundo momento, o filho pródigo, ele tinha uma expectativa no pai, de que ele voltaria como servo. Mas a expectativa que o Senhor tinha, a expectativa que nós precisamos depositar no Senhor, a expectativa que nós precisamos depositar no Senhor é alta, porque Ele opera o impossível. E é interessante que o filho pródigo ele volta, e quando ele volta, a expectativa é de ser servo. Mas o pai do filho pródigo tinha uma expectativa muito maior. Ele voltaria, mas eu colocaria um anel no dedo dele, roupas novas, vestes novas. Ele sentaria num banquete comigo. E às vezes nós temos a expectativa baixa. Nós olhamos para o Senhor e pensamos assim, não, Deus vai fazer assim, dessa forma. Ou então, se Ele não fizer, tá bom. Nossa expectativa no Senhor, ela precisa ser alta, meu irmão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versículo 23. É interessante aqui a história de Jairo. Quando a filha de Jairo, ela fica doente. Capítulo 4, versículo 23. Acho que eu coloquei a referência. Na verdade, meu irmão, é capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23. Quando viu, na verdade, um pouquinho antes, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. E nessa multidão estava uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Vamos um pouco mais à frente, no versículo 28. Ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Aqui, dentro de duas realidades, eu quero trazer duas expectativas. Uma primeira expectativa altíssima, da mulher do fluxo de sangue.
E ela pensou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E essa mulher, ela foi curada pela fé, pela grande expectativa que ela tinha no Senhor. E logo mais à frente, a partir do versículo 35, enquanto Jesus andava, falava com a multidão, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Não importune mais o mestre, não incomode mais o mestre. A expectativa dessas pessoas no Senhor era baixíssima. Por quê? Porque eles não confiavam que Jesus poderia ressuscitar uma menina morta. Eles apenas acreditavam que essa menina, ela seria curada. E agora já não tinha mais saída. Ela morreu. E a nossa expectativa, ela precisa ser elevada, meu irmão. Nós precisamos colocar toda a nossa expectativa no Senhor, aquele que supre a nossa necessidade, aquele que está atento ao nosso clamor, aquele que muitas das vezes nós choramos e anos e anos e anos pensamos: nossa, mas meu marido, ele nunca vai se converter. Às vezes enfrentamos uma doença por tantos anos: eu nunca vou ser curada. Ou às vezes enfrentamos uma crise financeira: eu nunca vou passar por isso, eu não vou passar por isso. A nossa expectativa no Senhor, ela precisa ser elevada, porque Ele opera o impossível ao nosso favor. E para finalizar, eu queria falar sobre... E Neemias, ele enfrentou tantas oposições. Mas para finalizar, eu queria falar sobre uma das oposições que mais mexeu ao meu coração e que me deu, assim, na verdade, me trouxe aquilo que eu queria trazer para vocês hoje. Sobre aquilo que eu posso fazer, sobre aquilo que está na minha realidade, mas tem coisas que é só o Senhor que pode fazer em minha vida e através de mim. E voltando lá em Neemias, no capítulo 4, na verdade, no capítulo 6, Neemias, ele enfrenta muitas oposições. Ele enfrenta muitas dificuldades. Ele enfrenta oposições internas e oposições externas. Quando o povo ele está cansado e também quando os inimigos eles se voltam contra Neemias para a reconstrução dos muros. E uma das oposições, algo que acontece no capítulo 6, eu acho interessante, porque no versículo 11 diz assim: eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. A oposição continua e Neemias ele se depara com mentiras. Ele se depara com homens que se levantam, com boatos que se levantam. Bom, peraí. Entre as nações vizinhas, Gesem confirma que você e os judeus estão levantando um muro para se voltar contra o rei. Então aqui existe uma oposição sobre aquilo que Deus estava fazendo na vida de Neemias. Mas Neemias ele tem a plena compreensão que aquilo era um engano. E quantas vezes na nossa vida nós sofremos enganos, porque não estamos discernindo o que Deus tem para a nossa vida. E por esse motivo, Neemias ele fala, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Meu irmão, não tenha medo daquilo que Deus vai fazer. Porque mesmo que você enfrente oposição, mesmo que você enfrente circunstâncias contrárias, Deus ele age em você e através de você. E no final do capítulo 6, eu acho incrível, porque, por fim, no versículo 15, por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Meu irmão, Neemias enfrentou muitas oposições. E uma delas foi no capítulo 4, em que os inimigos se voltaram contra Neemias, e ele fala o seguinte: olha, com uma das mãos vocês vão fazer o seguinte, vocês vão construir o muro, mas com a outra mão vocês vão afiar uma espada.
Com uma das mãos vocês vão edificar, mas com a outra mão vocês vão lutar. E qual que é a arma do crente? Qual que é a maior arma do cristão? Daquele que busca o Senhor? É uma espada afiada, é a oração. Por isso, nessa noite eu te incentivo a orar. Nessa noite eu te incentivo a buscar do Senhor. Porque mesmo que você enfrente oposição, mesmo que você enfrente dificuldades, mesmo que você esteja ali precisando realmente de um renovo do Senhor, a oração vai fazer com que portas se abram. A oração vai fazer com que os inimigos caiam. E Deus cumpra na sua vida todo o propósito que Ele tem para você. Deus, Ele é maravilhoso. E quando a gente vai ler Esdras, a gente percebe que o templo ele demorou mais de 21 anos para ficar pronto, mais de 20 anos. Mas aqui, no capítulo 6, que nós lemos o versículo 15, diz que 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Isso significa que 2024 é o ano estabelecido para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu sei que pode parecer impossível. E o Senhor me fala de pessoas, de homens, de mulheres aqui nessa noite, que ano após ano têm colocado no papelzinho a mesma coisa, a mesma coisa. Mas eu quero te dizer que em 2024 é o ano da realização daquilo que você tem pedido ao Senhor. No ano de 2024 é o ano em que Deus vai operar o impossível na sua vida. O ano de 2024 vai ser o ano em que Deus vai restaurar o seu casamento. O ano de 2024 vai ser o ano em que Deus vai abrir aquela porta que você anos e anos tem pedido ao Senhor. O ano de 2024 vai ser aquele ano em que Deus vai operar o impossível na sua vida financeira. E mesmo que hoje você esteja vivendo em crise, meu irmão, eu declaro sobre a sua vida que o ano de 2024 é o ano de prosperidade. O ano de 2024 é o ano em que se você tem um filho que está longe da casa do pai, eu declaro que o ano de 2024 é o ano que o seu filho voltará para casa. O ano de 2024 vai ser o ano em que o Senhor vai te levantar no ministério, no propósito que Ele tem para a sua vida. O ano de 2024 vai ser o ano em que Deus vai renovar as suas forças, vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua fé e vai fazer com que o impossível se torne possível na sua vida e na minha vida. E é por isso que eu quero que você coloque a sua expectativa no Senhor. Não diminua a sua expectativa. Você não está aqui, dia após dia, servindo um Deus que não pode operar um milagre. Você não está aqui dia após dia servindo Deus que não pode realizar maravilhas. Se é uma cura que você precisa, meu irmão, Ele é o Jeová Rafá. Se é uma provisão financeira que você precisa, Ele é o Jeová Jireh. Se você precisa de que o Senhor lute por você em alguma batalha, Ele é o Jeová Nissi, aquele que luta por nós. Ele é o Yahvé, o grande eu sou. Aquele que faz, aquele que não precisa de nomenclaturas, aquele que não precisa de palavras, aquele que não precisa de que o nome dele, ele não precisa de um nome, ele simplesmente é o grande eu sou. E eu te convido a ficar de pé nessa noite, eu gostaria de orar por você. A rapidez e o sucesso da reconstrução dão testemunho a todos os cristãos de que, com a ajuda de Deus, seu povo pode realizar feitos extraordinários. Um muro que tinha 4.000 metros de extensão, uma altura de 12 metros, uma espessura média de 8 metros, 34 torres de vigia, uma porta de entrada. E Neemias tinha uma meta: eu quero reconstruir esse muro em um tempo específico. E em 52 dias, o muro foi restabelecido. E às vezes nós olhamos para a nossa condição e pensamos assim: não tem mais jeito. É impossível que isso aconteça, Senhor. É impossível. Mas hoje eu quero dizer para você que um dia eu pude crer no Deus do impossível. E Ele realizou o impossível na minha vida. E esse Deus que operou o impossível na minha vida, Ele pode operar o impossível na sua vida também. Eu não sei quais são suas expectativas para o ano de 2024. Mas eu quero te dizer que
o Senhor, Ele vai realizar aquilo que você nem imagina. Porque Ele não simplesmente atende a nossa expectativa, mas Ele vai além das nossas expectativas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco o seu povo diante da tua presença nessa noite. Eu não sei quem está aqui, Senhor, porque está buscando uma cura, ou está buscando reconciliação, ou está buscando algo novo de Deus. Mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio naquele que pode realizar o inimaginável na minha vida. Aquele que abre um caminho no meio do deserto. Aquele que cura e sara as feridas. Aquele que não olha para o meu passado, para a minha condição, para os meus medos para agir. Mas aquele que simplesmente deseja me relacionar comigo. E quando eu oro, quando eu busco, quando eu clamo, Ele abre os céus ao meu favor. E eu oro pelo teu povo, porque eu sei que tem pessoas aqui que há muitos anos têm buscado, têm pedido ao Senhor algo que não se realiza. Mas eu profetizo sobre essas vidas, Pai, que em 2024 o Senhor vai realizar o impossível. O Senhor vai testificar no coração deles, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu não sei, Deus, o que o teu povo está pedindo, o que o teu povo está clamando. Eu não sei quais são as metas, quais são os objetivos, quais são as circunstâncias, quais são os cenários. Mas eu sei que existe um Deus nos céus que ressuscita mortos. Eu sei que existe um Deus nos céus que opera maravilhas, milagres. Eu sei que existe um Deus nos céus a quem eu sirvo, que é o Deus da provisão, que é o grande eu sou, que apenas com uma palavra da sua boca tudo se tornou possível, que apenas com uma palavra da sua boca tudo se fez. Por isso eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos nessa noite. E se alguém aqui que está buscando por algo novo na sua vida financeira em 2024, eu declaro que o Senhor é o Jeová Jiré. E que o Senhor, Deus, vai abrir portas, que o Senhor vai abrir caminhos. E aquelas pessoas que estão se sentindo, Pai, tão pequenas, o Senhor vai realizar o impossível na vida daqueles que são pequenos. Não para que eles sejam exaltados, mas para que o teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama chuva de bênçãos nesse lugar. Derrama a provisão do Senhor nesse lugar. E faz com que o impossível se torne possível na vida do teu povo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós compreendemos que é para a tua glória, Senhor. Aquilo que se tornará possível nas nossas vidas no próximo ano é para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia, Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ah, Senhor, o Deus do impossível. Quando tudo, Senhor, quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir. Somos guiados pela sua palavra. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Declare isso com fé. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia, Senhor. O Deus do impossível. Ah, Pai, o Deus do impossível. Bendito é o teu nome, Deus. Senhor, nessa noite, se pessoas entraram aqui imaginando, Senhor, tantas impossibilidades para esse próximo ano, talvez entraram mais aqui movidas pelo medo do que pela fé. A minha oração nessa noite é que o Senhor gire essa chave. Que, ó Deus, possamos ver além do que os nossos olhos naturais podem alcançar, além do que os nossos olhos físicos podem ver. Faça-nos enxergar a sua vontade. Muitas vezes, Senhor, nos levando além daquilo que nós entendemos que é a nossa capacidade, porque não agiremos, não viveremos de acordo com as nossas forças, mas com a graça, com a força que vem do Senhor, com os recursos que o Senhor vai enviar. Meu Deus, muitas vezes, ó Deus, aquele propósito que nós olhamos e dizemos, Deus não tem condições, os recursos virão do Senhor. Aquele quem promete, aquele quem direciona, é aquele quem financia, é aquele quem supre, é aquele quem dá a condição, quem provê, e que assim seja, Senhor. Meu Deus, nessa noite eu quero clamar ao Senhor, que os nossos olhos de fé sejam aguçados, que nessa noite possamos enxergar além, que esse ano, Senhor, que virá, não venha, Senhor, como algo que nos cause espanto, nem cause medo, mas que possamos ver em 2024 possibilidades que o Senhor vai colocar diante de nós, assim como o Senhor fez na vida de Neemias, assim como o Senhor levantou Neemias para aquele tempo, para aquela oportunidade, para aquela ocasião. Eu te peço que o Senhor levante a cada um de nós, porque há um propósito a ser cumprido, há um propósito a ser cumprido sobre cada um que aqui está. Pai, que possamos assim nessa noite, sair daqui com o nosso coração voltado para esse propósito, sairmos daqui, Senhor, de fato, dispostos a orar para entender o que o Senhor quer da minha vida, o que eu posso fazer para o teu reino, o que eu posso viver na tua causa, em nome de Jesus, para cumprir o teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Deus, que o meu coração nessa noite seja ativado pela fé. Diga: a fé é um dom do Senhor. Então me capacita a viver um 2024, não na minha força, não no meu braço, não na minha capacidade, mas na força que vem do Senhor, na graça do Senhor. Eu quero viver cada dia de 2024 para a glória do teu nome. Amém.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Cacá. Deus abençoe por essa palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Você dá a mão quem está do seu lado, quem está pertinho de você, dá a mão a ele, dá a mão a ela. Em nome de Jesus. Amanhã o pessoal sai de 8 horas. Só confirmando aí, 8 horas amanhã, tá, gente? Jovens e adolescentes. Vamos orar agradecendo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo alimento que veio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram ministrados e por cada vida que veio Te adorar. E cada um de nós saiamos daqui não como entramos, mas abençoados, fortalecidos, renovados, com o nosso coração alinhado à Sua vontade, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Não deixe de passar ali na mesa. Irmão Gleidson, tem muita coisa boa ali. Dá uma olhada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz.